A ansiedade é considerada um mal bastante atual frente às adversidades do mundo em que vivemos, uma sociedade com alto nível de exigências e desafios. Tem muita gente que tem diagnóstico de depressão sem saber que o fator que os coloca depressivo é justamente a ansiedade. Para entender a ansiedade, é preciso diferenciar situações que geram a ansiedade de um estado frequente de ansiedade. Por exemplo, a pessoa está estudando para um concurso ou realizando um trabalho e está chegando a época de fazer a prova ou entregar o trabalho. Isso pode gerar níveis de ansiedade e geralmente são suportáveis e cessam quando o evento que está gerando ansiedade se completa. O problema é quando a ansiedade é um estado frequente, quando há uma preocupação constante, uma tensão, um medo frequente. E na maioria dos casos a pessoa está tão acostumada em sentir essas emoções exageradas que nem percebe que isso se tornou um grande transtorno. Medos irracionais, por exemplo, pode ser sintoma de transtorno de ansiedade. Coisas como o pavor por um animal, o medo de voar e até mesmo a fobia social. É preciso diferenciar quando é algo normal e quando passa a ser patológico. Por exemplo, medo de um rato é normal. O anormal é pensar que a qualquer momento um camundongo vai acabar com a vida da pessoa. Timidez é uma característica normal. O transtorno é o medo social. Tem gente que não consegue estudar, trabalhar, em virtude de ter que lidar com pessoas. Existem também os pensamentos ruins recorrentes. Toda vez que um evento traumático fica repetindo-se no psiquismo de uma pessoa, há uma desorganização psíquica e até química. Pensa bem, em uma situação de perigo, o corpo recebe uma descarga extra de adrenalina. Assim, o sangue circula com mais facilidade e intensidade, levando mais oxigênio aos músculos, que passam a trabalhar mais contraídos. Quando vivíamos em um mundo mais hostil, andando nas selvas, se nos encontrássemos com um leão, essa porção extra de adrenalina nos emprestava uma força a mais para que pudéssemos correr do bicho. Agora, imagina que a sua mente está criando esse sistema, ou seja, embora não exista um perigo iminente, o trauma passado repete-se na mente. O corpo recebe essa carga extra de adrenalina, mas não pode fazer nada com esse bônus. Fazendo uma analogia com a eletricidade, é algo similar a ligar um aparelho elétrico que trabalha com 127 volts em uma rede de 220. Em suma, o ansioso precisa se tratar para não ser queimado por esse excesso de adrenalina. Preocupações infundadas e perfeccionismo também são sintomas de ansiedade patológica. E as pessoas nem se dão conta de que toda essa preocupação para algo sair perfeito é na verdade uma ansiedade para ouvir opiniões positivas de quem as julgam. A pessoa ansiosa pode ter vários problemas que lhe tiram a alegria de viver. Pode ter insônia, roer unhas, tensão muscular, dores de cabeça, de estômago, pode ter problemas de peso, comendo em demasia ou mesmo não tendo fome. Se você se identifica como sendo uma pessoa ansiosa, é bom se cuidar. O autoconhecimento é fundamental para superar o problema. Você precisa saber que tipo de ansiedade mais te abala. Você pode ter uma ansiedade generalizada, ou seja, preocupa-se com tudo à sua volta, mesmo com coisas que sequer podem mudar sua vida. Exemplo, os Estados Unidos aumenta as exigências para obtenção de vistos para entrada naquele país. E você sofre com isso. Detalhe, não estão nos seus planos ir para a terra do tio Sam, pelo menos não nos próximos anos. O indivíduo que sofre de ansiedade algumas vezes vai precisar de cuidados médicos e medicamentosos. Mas é muito importante
que ele não aceite apenas essa alternativa. É imprescindível controlar a ansiedade e a análise é a melhor forma de lidar com esse problema. E essa é uma parte do trabalho que nós realizamos na InMovement para ajudar as pessoas ansiosas. Através da análise, acessamos as origens da ansiedade. Na medida que o cliente fala da sua própria história e de sua relação espacial, ou seja, o espaço que ele ocupa no mundo, pode-se construir uma nova forma de lidar com os desafios sem passar pela ansiedade patológica. Além disso, de forma complementar, pontualmente, a hipnoterapia é utilizada para criar gatilhos mentais que destravam os processos que geram a ansiedade. Cuide-se, você merece.